Caso que chamou muito a atenção, repercutiu muito, o caso da Rafaele, adolescente que morreu ao ter a moto atingida por um carro. Leandro, namorado dela que conduzia a moto, sobreviveu, mas está condenado a viver numa cama. Depois do acidente, os ocupantes do carro fugiram e inventaram um monte de desculpas, de mentiras para escapar da justiça. A polícia investigou e concluiu: houve embriaguez ao volante, excesso de velocidade e omissão de socorro. Mas o que era para ser homicídio doloso virou outra coisa bem mais tranquila, né, Ricardo Vilches? É impressionante o que a justiça entende do que deve ser uma punição para quem comete esse tipo de coisa. Para ser justo, né, William? A justiça não. O Ministério Público. O Ministério Público, na função da promotora de justiça de São José dos Pinhais, Juliana Weber. Essa promotora tem nome e sobrenome, essa servidora pública, Juliana Weber. E aí fica o convite para o telespectador do Cidade Alerta prestar atenção sobre o trabalho da polícia. O que a polícia de São José dos Pinhais conseguiu de elemento de prova para chegar e apontar um dedo para um motorista e 3 passageiros e falarem o seguinte: vocês provocaram a morte de uma pessoa no trânsito. Veja, preste bem atenção nas provas que a polícia levantou. As mesmas provas que a promotora de justiça falou: não é bem assim. Acompanhe na reportagem. Uma adolescente de 16 anos morta. Um jovem de 26 anos em tratamento paliativo. Ambos vítimas de crime de trânsito em São José dos Pinhais. Os dois vítimas de 4 pessoas que tentaram de tudo para se livrar. Esse é o documento elaborado pela perícia da Polícia Científica. Mostra como ficou o Ford Fusion depois da batida. E também a moto onde estavam Rafaele e Leandro. Mas repare nessa outra foto. Veja que o carro ficou sem o para-choque. Este outro registro mostra que ele foi arrancado com a batida na moto. Por isso as faíscas que surgem nas imagens gravadas por câmeras de segurança. E o sangue projetado na lateral do carro, em detalhe no laudo. Sangue que pode ser de um dos ocupantes da moto ou dos dois. Assim como outro detalhe mórbido demonstrado nessas outras fotos. Fios de cabelo encontrados no buraco aberto no para-brisa. Leandro foi jogado para cima do carro e a marca do capacete dele ficou ali. A perícia também constatou: o freio do carro só foi acionado depois da batida. Manchas de óleo indicaram um arrasto de quase 100 metros, o que levou à conclusão de altíssima velocidade do carro. PMs que atenderam a ocorrência atestaram sinais de embriaguez nos 2 homens que estavam no carro e também viram que dos 4 ocupantes, 2 tentaram fugir do local. E como foi o comportamento dos 4 na polícia? O de mentir para se livrar. A RIC TV teve acesso aos primeiros depoimentos deles no plantão policial, logo após a ocorrência. Tudo combinado entre Douglas Eduardo, a namorada Melissa, o compadre Abner e a mulher dele, Paula. Douglas Eduardo foi o primeiro a apresentar uma 5ª pessoa no carro, o suposto homem dono do Fusion, o laranja que dirigia o carro. Quem estava conduzindo esse veículo? Olha, o Leandrinho, ele passou a buscar a gente umas 10 e pouco, 11 horas. Foi buscar aonde? Foi buscar aonde? Ele buscou a gente na casa da Melissa. A mulher dele, Melissa, bancou a versão do marido. Leandro, o nome dele. Quem é esse Leandro? Ele é mais amigo do que eu vi ele uma vez só e... É mais amigo, não entendi, ele é amigo de quem? Ele é mais amigo dos meninos. A história não convenceu o delegado. A passageira Paula foi alertada. Prosseguindo a solutiva, na condição de testemunha, a testemunha tem o dever de dizer a verdade, sob pena de qualquer momento cometer o crime de falso testemunho, tá? Perguntas que eu vou lhe fazer, caso a senhora saiba delas, a senhora vai ter que me falar sob pena de cometimento do crime de falso testemunho. Estou advertindo a senhora, na frente do seu advogado, considerando a sua situação de não autora aparente deste delito, tudo bem? Sobre a pessoa de Leandro, qual convivência que a senhora tem com ele? Eu só vi ele poucas vezes só. Que ele é amigo dos meninos que estavam junto com ele. Meu amigo do Douglas Eduardo e ele, o Abner também conhece ele, mas também não convive muito. Mas as mentiras continuaram. Como aquela história de que eles não estavam na balada bebendo. Olha a saída dos 4 da delegacia. As mulheres estavam com roupa de balada. Essa imagem de um bar surgiu durante a investigação da polícia. A Abner aparece com um copo na mão. E pro delegado, a Abner disse que saiu de casa para comer um dogão com os outros 3. Estava indo para onde? Comeu alguma coisa? Comeu um lote.
Esta imagem faz parte da investigação policial. Demonstra que, para a polícia, os 4 omitiram socorro. 2 deles foram detidos pela PM a quase 1 quilômetro de distância. E no depoimento, Melissa, a mulher de Douglas Eduardo, tentou explicar. A gente foi andando a rua, porque é bem no aeroporto, né? Aí, tipo, não pega a rede, a gente tava tentando ligar, eles estavam tentando ligar para alguém, e a gente tava tentando achar a casa para pedir socorro, né? Para as pessoas, quanto mais pessoas ligassem, quanto mais pessoas ajudassem ali, o socorro chegaria mais rápido. A fuga do local ficou ainda mais clara para a polícia. As chaves do carro foram encontradas na bolsa da outra mulher, a Paula. Mas ela encontrou uma explicação para isso. A chave tava do carro, tava junto com a minha chave na parte de... Como que é o nome? No meio do carro ali que fica, guardado. Aí eu saí do veículo e voltei dentro do veículo pra pegar a chave da minha casa. Daí eu peguei tudo junto. As histórias mal contadas forçaram um novo depoimento de Douglas Eduardo. É o do dia em que ele saiu pelos fundos da delegacia sem dar entrevista. Nesse dia, ele assumiu estar dirigindo o carro e tentou explicar a mentira dita por ele e pelos outros dias antes. Quem é que combinou isso aí de falar que teria sido um suposto Leandrinho? Fui eu mesmo. O que você falou pra ele? Não, eu falei pra eles, na hora, na verdade, tipo, fiquei nervoso, sabia o que fazer. Eu falei, fala que foi um nome que veio na cabeça, não. Eles também pegaram e falaram que não queria falar nada. Eu falei, não, mas entrevista não, vou falar pra te ajudar, porque a gente é tudo parente, né? Ele é meu compadre, padrinho da minha filha, eu sou padrinho da filha dele. Daí eu falei, não, fala que foi um tal de Leandrinho, que não tem o que fazer agora. Ele tava nervoso com medo, na verdade não, O vai e vem de versões não convenceu o delegado de São José dos Pinhais. E ele indiciou o Douglas Eduardo por homicídio doloso, ou seja, intencional. Para a polícia, ele assumiu o risco de matar alguém ao dirigir bêbado e em alta velocidade. O delegado também indiciou os 3 passageiros por falso testemunho e omissão de socorro. Mas tudo isso mudou quando o caso virou processo. O Ministério Público teve uma interpretação diferente dessa história toda. A denúncia foi feita pela promotora Juliana Weber, de São José dos Pinhais. E para ela, Douglas Eduardo não agiu com dolo, com intenção. Foi apenas imprudente. Os elementos colhidos no curso da investigação demonstram que Douglas Eduardo agiu com imprudência ao conduzir a automotor em velocidade incompatível com o limite da via e sob influência de álcool. Ou seja, não há elementos suficientes nos autos que indiquem a atuação dolosa do investigado. A namorada e o casal de amigos de Douglas Eduardo também foram beneficiados pela promotora. Para afastar o crime de omissão de socorro, alegou que Abner e Paula permaneceram no local dos fatos, aguardando a chegada do atendimento médico e das equipes de segurança pública. A promotora também destacou o direito dos passageiros em mentir para se proteger, que pessoas com vínculos afetivos próximos com o investigado, como amigos íntimos, devem ser ouvidas na qualidade de informantes, sem o compromisso legal de dizer a verdade. É por isso que agora ninguém que estava no carro vai responder por crime algum na justiça criminal. A reportagem da RIC TV tenta, desde a semana passada, uma entrevista com a promotora Juliana Weber. Afinal, todos querem entender por que o Ministério Público teve uma conclusão tão diferente da Polícia Científica. Por que a promotora teve uma conclusão tão diferente do delegado do caso? Por que a promotora fez uma denúncia que desagradou tanto a mãe da vítima? Era o que a senhora esperava? Não. Não era. Porque a gente... Eu não acho que foi sem intenção de matar. Eu não acho que foi um acidente de trânsito. Eu acho que foi um crime, porque ele estava em alta velocidade, ele estava bebendo, entendeu? Então, eu fico muito triste de saber que o nosso Brasil é assim, que a justiça é falha dessa forma. E quem irá dizer que essa mãe não tem razão? A luta dela na justiça já é dada como perdida. A punição severa contra quem matou a filha e deixou o genro assim, sabe que não virá. William, para fazer essa reportagem, eu conversei com algumas autoridades e conversei também com 3 advogados diferentes que atuam em casos de crimes de trânsito. E eles estavam lembrando uma coisa que você de casa e você, William, vai se lembrar também. A tese do dolo eventual, quer dizer,
assumir a responsabilidade de matar alguém num crime de trânsito surgiu aqui em Curitiba, com o caso Carli Filho. O deputado que não tinha permissão para dirigir, que estava a 1.000.000 por hora, bêbado e que atropelou e matou 2 pessoas. Foi ali que o Ministério Público, o servidor público falou: precisamos defender a sociedade desse tipo de motorista. Foi nesse momento em que surgiu a tese do dolo eventual, que hoje foi descartada nesse episódio que a gente acabou de mostrar. E essas mesmas autoridades me chamavam a atenção e eles me fizeram pensar, e acredito que você vai pensar também, William. Essa promotora de justiça, ela agiu como se fosse uma advogada de defesa do motorista e também das pessoas que estavam dentro do carro. Ela não foi acusatória, como é o dever do Ministério Público nesse caso, de chegar e defender os interesses da sociedade, em tirar um bêbado irresponsável criminoso do trânsito e colocar atrás das grades. Não, ela agiu como uma advogada de defesa desse mesmo sujeito, que praticamente não vai nem precisar de advogado de defesa agora nessa fase do processo. Eu deixo a bola com você, William. E tem mais um negócio, Verso, que a Mari, que nossa editora, estava falando aqui. É o seguinte: se eu sou um médico e eu mato uma pessoa ali durante um procedimento, durante uma cirurgia, eu vou responder por isso. E eu posso, inclusive, perder minha carteira de médico, posso perder meu CRM. Não vou poder exercer a minha profissão ali. E aí, mais uma promotora de justiça que permite que uma pessoa que bebeu, matou uma adolescente no trânsito, que já foi considerado foragido de homicídio, a gente não pode esquecer isso, que já participou de uma série aqui que a gente trouxe de uma organização criminosa que atua no Jardim Independência e São José dos Pinhais. Aliás, salvo engano, promotora, a senhora não queria que a gente colocasse a série do Jardim Independência no ar, porque a gente estava expondo as pessoas. A gente expõe bandido, vagabundo, e a senhora defende eles. A senhora trata eles como informantes, sendo que eles estavam no local do crime, eles fugiram do local do crime. Ou seja, eu sou informante, eu tô com meu amigo ali, eu posso mentir. Eu chego na frente do delegado e falo: não, era outra pessoa e que se lasque. Não tem o mínimo de responsabilidade. A senhora, com todo respeito, é uma servidora pública. Está para atender os anseios do povo, não de marginal que mata a pessoa no trânsito.